Olá, mulheres preciosas, aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram, e a gente está voltando hoje com os áudios do livro Reflexos da Alma, da Helena Tanuri, Ana Paula Valadão, David Tyrus, da editora Mundo Cristão. A gente está fazendo um estudo sobre esse livro. Hoje nós estamos no áudio 6 e eu vou continuar aqui a leitura com vocês. Talvez você tenha acreditado na mentira de que deve fazer justiça com as próprias mãos. Não é por aí. Pedro nos instrui: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. 1 Pedro 3,9. O apóstolo simplesmente está reproduzindo o que o próprio Cristo ensinou e enfatizou. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5, 38 a 48. O ensinamento do perdão é tão importante no Novo Testamento que foi replicado também pelo apóstolo Paulo. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aqui está a boa notícia. Se você se olha diariamente no espelho do passado e revive dia após dia as dores de uma época que já não é mais, há uma forma de romper esse ciclo. Perdoe os seus ofensores. Perdoe-os, sejam eles quem forem, seja lá o que tenham feito. Com isso, você deixará de ser vítima da mentira, do engano, do erro, da deformação da verdade e será livre. Quando você se vê como vítima, mentiras invadem seu coração e sua mente e assumem o controle da sua vida. Muitas mulheres abusadas chegam a acreditar que elas foram as responsáveis pelo abuso que sofreram, quando a verdade é que não têm absolutamente nenhuma responsabilidade sobre o fato. O reflexo que contemplam mostra a imagem de si mesmas como pessoas indignas, sujas, que não merecem ser amadas outra vez. Isso é mentira. É uma distorção da verdade. Elas precisam pensar no hoje, porque hoje tem um marido que as ama, mas não conseguem desfrutar do casamento porque vivem presas àquele passado de abuso de outros homens que as tocaram como não deviam. Isso faz com que, ao viverem momentos de abençoada intimidade com seu marido, Satanás chegue trazendo à memória delas lembranças negativas do passado. Assim a mulher se fecha totalmente. Seja livre do seu passado de uma vez por todas. Não é apenas o que fizeram contra nós que nos prende ao passado. Se fizemos algo errado, se tomamos atitudes pecaminosas, se saímos dos caminhos do Senhor, isso pode gerar uma autoimagem totalmente distorcida de quem somos hoje. Erramos no passado, pecamos, mas nos arrependemos, confessamos nossa transgressão e a abandonamos. Alcançamos a misericórdia do Senhor, mas muitas vezes nós mesmas não nos perdoamos. E em vez de nos olharmos no espelho de Deus, que nos mostra que fomos justificadas, perdoadas, regeneradas e restauradas,
nos olhamos no espelho do passado e enxergamos nele pessoas que não somos mais, que carregam culpas que já foram eliminadas pelo sangue de Cristo. Ficamos olhando continuamente no espelho do passado e vendo as mentiras que falamos, o aborto que fizemos. A culpa continua sobre nós, como um fardo pesadíssimo. São muitas as mães que tentaram abortar os filhos, mas não conseguiram e até hoje ouvem as acusações de Satanás sussurrando quando olham para o filho já grande. Ficam acorrentadas a prisões do passado, esquecendo-se de que o perdão de Deus está no alcance delas. As Escrituras dizem acerca do diabo: agora vê a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e o que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Uma das características de Satanás é ser acusador. Ele nos acusa constantemente diante do nosso Deus, dia e noite. Mais uma vez identificado o inimigo, temos que reconhecer suas mentiras e substituí-las pela verdade. As acusações do diabo vão acontecer sempre, mas nós não podemos aceitá-las, se fomos lavadas no sangue do Cordeiro. Os reflexos deformados que Satanás projeta no espelho do passado podem ser apagados pelo sangue de Cristo, pela cruz. Tudo o que precisamos é crer nisso, agir de acordo e passar a nos enxergarmos no espelho de Deus. A Bíblia é clara a esse respeito. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 7, 9. Cristo é fiel e justo. Cristo perdoa todos os nossos pecados. Cristo nos purifica de toda a injustiça. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Provérbios 28, 13. Você confessou seus pecados e os abandonou? Então não resta acusação contra você. Os espelhos não podem mais distorcer quem você é aos seus próprios olhos, pois Jesus deixou a sua imagem cristalina e aprumada, sem variações. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Isaías 43, 25. Temos de nos apegar a esta verdade divina. É como se estivéssemos diante de um mar e o Senhor tomasse os nossos erros, fracassos, pecados e os jogasse no mais profundo desse mar e pusesse uma placa bem grande: é proibido pescar. Quem é comparável a ti, ó Deus? Quem perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 18, 19. Quando o acusador tenta nos fazer olhar para o passado, para as falhas, para os pecados que cometemos, devemos ir a ele e dizer: meu Deus, não se lembra mais disso, e eu também não quero me lembrar. Lembre-se sempre de que Jesus não fica se lembrando. O espelho das expectativas frustradas. O próximo espelho que tenta nos fazer ver como não somos é o das expectativas frustradas. Satanás continua usando em nossos dias a mesma estratégia que utilizou no Jardim do Éden. Eva tinha tudo para ser feliz, estava em um lugar perfeito, paraíso. Ela tinha um marido ideal, tudo era paz e harmonia. Eva tinha tudo o que precisava, mas então veio a serpente, o diabo, o mentiroso, para deturpar a verdade de Deus, para distorcer as imagens. Satanás mudou sutilmente a palavra de Deus e com isso fez com que Eva pensasse: por que eu não posso comer desse fruto? Será mesmo que o Senhor não quer que eu coma? Será que Deus não me quer bem? Ela se esqueceu do banquete que todas as árvores do jardim lhe ofereciam. Eva tinha à disposição uma quantidade ilimitada dos mais deliciosos alimentos. A única exceção, justamente aquele
que ela não podia comer foi a que Satanás instigou a desejar. Será que Deus não quer a minha felicidade? Por que Ele não realiza o meu desejo? Por que eu tenho de esperar? Nós temos tudo de que precisamos, mas Satanás quer nos fazer acreditar que justamente a única coisa que não possuímos é a razão da nossa infelicidade. Isso é uma mentira, um engano. Deus é bom e nos quer bem. Ele tem bons planos para nós, mesmo que não estejamos compreendendo a razão de nos privar de algo que queremos muito. Uma das minhas passagens bíblicas favoritas fala justamente dos bons planos do Senhor para o seu povo. Foi algo que ele disse por meio de uma carta do profeta Jeremias, que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados e aos sacerdotes, aos profetas e ao todo o povo que Nabucodonosor deportou de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Jeremias 29, 10 ao 14.